Em janeiro de 2008, a Igreja da Cientologia cometeu um erro crítico de julgamento que resultou em uma declaração de guerra do coletivo de hackers mais infame da internet, Anonymous. Isso foi o início de um movimento que cativou milhões, e tudo começou aqui. Olá, líderes da Cientologia, nós somos o Anonymous. Ao longo dos anos, estivemos observando vocês. Suas campanhas de desinformação, sua supressão de dissidentes, sua natureza litigiosa. Todas essas coisas chamaram a nossa atenção, e a divulgação do seu último vídeo de propaganda para a circulação geral mostrou-nos a extensão de sua influência maligna sobre aqueles que confiaram em vocês como líderes. O Anonymous decidiu, portanto, que sua organização deve ser destruída. Em 15 de janeiro de 2008, poucos dias antes do Anonymous declarar sua guerra, vazou uma entrevista de 9 minutos com Tom Cruise, na qual ele discutiu seu papel ativo na controversa organização conhecida como Cientologia. Este vídeo vazado foi gravado apenas para uso interno, apenas para os olhos dos membros da Cientologia, de acordo com o Gaver, que hospedou o arquivo onde outros sites não o fariam. Era uma entrevista de doutrinação, assim como outros vídeos que vazaram, foram rapidamente suprimidos pela Igreja tentando censurar a liberdade de informação. Foi exatamente nesse momento que o Anonymous tomou conhecimento e declarou sua guerra, terminando com o agora conhecido encerramento para a organização sombria. Nós somos Anonymous. Nós somos uma legião. Não perdoamos. Não esquecemos. Esperem por nós. Pouco ou nada alguém poderia saber que este era o início de um reinado de terror que durou 5 anos. O Anonymous se tornou o manto perfeito sob o qual se esconder para todos aqueles que desejavam participar da anarquia digital. Alguns o fizeram apenas por diversão, alguns para enviar uma mensagem. Um grupo em particular surgiu dessas cinzas como uma fênix, onde tudo começou com a Cientologia. Eles iriam hackear algumas das maiores corporações do planeta, entrariam em confronto com o governo federal e deixariam um legado de puro caos. Esta é a ascensão do Anonymous e sua guerra com a Cientologia. Antes desses eventos, o Anonymous existia apenas na mente daqueles que frequentavam as áreas mais ousadas da internet. Quem era essa pessoa ou site 4chan antes de 2008? Eles organizavam brevemente, mas não havia estrutura, não havia objetivo. Era apenas um nome coletivo que as pessoas usavam enquanto faziam coisas para incomodar os outros, aparecendo em jogos de vídeo com personagens idênticos e sendo disruptivos, desfigurando sites públicos e postando os resultados no crescente quadro de imagens dos usuários anônimos conhecidos como fora. Era apenas uma maneira de se divertir na internet. Após 15 de janeiro, alguém decidiu que era hora de uma mudança. Um post apareceu alegando que era hora de o termo para a seção aleatória do quadro de mensagens do IM, fazer algo grande. Essa grande coisa era derrubar a Cientologia. A seção de comentários deste post estava cheia de pessoas zombando do conceito. Um quadro de imagens aleatório não pode derrubar uma pseudo-religião com o apoio de pessoas ricas e um exército de advogados, disse um dos postadores. E ainda assim, à medida que o tópico permanecia, enchia-se cada vez mais de pessoas que concordavam. Tentar derrubar essa pseudo-religião foi exatamente o que eles começaram a fazer. Tudo começou com um canal de IC. Centenas de usuários inundaram, falando animadamente sobre os planos que haviam pensado. Tudo começaria simples: usar sites populares de teste de estresse para realizar ataques de negação de serviço distribuído nos sites da Cientologia. Um DDoS, como é mais comumente conhecido, essencialmente, aproveitando grandes quantidades de conexões, enviando dados para um servidor para temporariamente sobrecarregar o provedor e negar o serviço regular, geralmente derrubando-os offline por períodos curtos de tempo. Isso rapidamente se tornou a maior invasão na história do SP, trazendo antigos usuários do site de volta para participar e despertando um sentimento de mentalidade de multidão. Eventualmente, líderes começaram a emergir, não no sentido tradicional, porque ninguém ouviria um líder real, mas eles eram aqueles que apresentavam ideias e reuniam pessoas para fazer coisas. Foi assim que o eventual vídeo de declaração de guerra do Anonymous foi criado, uma ideia de um homem só, mas trabalhada coletivamente, onde eles sentavam e riam sobre o quão exagerado era.
sabendo muito bem que as coisas não iriam muito além do que sempre fizeram. Apenas um pouco de provocação leve, um pouco de dosing e então as pessoas ficariam entediadas e seguiriam em frente. Mas não desta vez. Nem mesmo os organizadores tinham ideia de quão abrangente este movimento seria. Publicações mainstream pegaram o vídeo declarando guerra contra a Scientologia, e os centenas de usuários de IRC se transformaram em milhares da noite para o dia, com as notícias mainstream falando sobre isso essencialmente impulsionando o que inicialmente seria uma piada. O resultado foi, ironicamente, os servidores de IRC sendo derrubados com tráfego real de todos os novos recrutas que estavam se juntando a cada minuto. Eles ouviram que o Anonymous estava indo atrás da Scientologia e queriam se envolver. Neste ponto, eventualmente, eles tiveram que dividir o IC em vários servidores devido à escala do que agora era conhecido como Operação Chanology. A liderança ainda não existia em qualquer sentido tradicional, mas havia canais mais respeitáveis e organizados que discutiam os próximos passos, que por enquanto estavam limitados a descobrir quais das várias ferramentas Dudos usar e em quais sites específicos da Scientologia, bem como marketing, o que significava basicamente criar memes. O site principal inteiramente, o que mais uma vez chamou a atenção da Sky e da Fox News, que, em sua ignorância sensacionalista e risivelmente exagerada, chamaram este grupo de super hackers, quando na realidade muito poucas pessoas dos milhares envolvidos tinham sequer um conceito remoto de como hackear alguma coisa. Eles essencialmente estavam apenas executando um programa que lhes foi dito para usar, e isso era tudo. De qualquer forma, o primeiro golpe foi dado e a Scientologia estava agora respondendo. Eles falaram em entrevistas com a mídia sobre como os hackers eram ciberterroristas que estavam cometendo crimes de ódio contra grupos religiosos. Eles também contrataram uma empresa de cibersegurança para ajudar em sua defesa contra os ataques dudos amadores do coletivo Anonymous. A bola estava de volta no campo do Anonymous e sua resposta foram protestos. Eles já haviam organizado o IC em canais baseados em localidades da cidade, portanto, agendaram o que chamaram de fazer a internet sair de casa. Eles usaram isso como uma oportunidade para mais marketing, essencialmente vazando datas e locais de protesto para os meios de comunicação e dizendo às pessoas para usarem máscaras ao se dirigirem às igrejas da Scientologia. Os resultados disso foram originalmente longe de serem impactantes como você esperaria, mas mostraram uma disposição dentro da comunidade para realmente se expor por essa causa, que ainda carecia de uma direção real e era mais uma piada do que uma ameaça real. Nos próximos meses, no entanto, mais de 7.000 pessoas apareceram em mais de 70 cidades diferentes durante os protestos, definitivamente não um número pequeno, e considerando o nível de engajamento, seria consideravelmente menor do que o das pessoas dispostas a participar online. Era um pensamento assustador quantas pessoas estavam apoiando este coletivo e quantas pessoas eram anônimos. Foi também onde a máscara de V de Vendetta foi adotada e popularizada como símbolo de Anon, o que se encaixava perfeitamente com seu novo mantra Nós somos anônimos. Nós somos uma legião. Esperem por nós. Neste estágio, as vozes mais ambiciosas no movimento começaram a notar o poder que poderiam exercer se ao menos se organizassem. Um estudante de doutorado francês conhecido como House enviou um batedor para sondar cada um dos centenas de canais IRC que agiam como uma célula splinter do coletivo, descobrindo quais das vozes dentro comandavam mais respeito, então convidando-os a se juntar a um grupo mais privado que, esperançosamente, decidiria o futuro do movimento nos bastidores. As reuniões começaram a ser realizadas regularmente por horas a fio, mas logo descobriram que não havia uma maneira real de organizar adequadamente tal grupo. As brigas começaram quase imediatamente. O grupo de liderança foi então vazado para as massas, e em geral, as pessoas estavam entediadas com os baixos níveis de impacto que estavam tendo na igreja da Scientologia. Não ajudou também que o FBI já tivesse pegado e preso 2 pessoas entre os milhares que haviam realizado alguns dos primeiros ataques dudos alguns meses atrás, colocando todos em aviso de que o envolvimento nesse assunto não era uma piada e poderia haver consequências muito reais e que mudariam a vida. Em um desses casos, a igreja processou um jovem universitário por $100.000 em danos por sua participação no Dudos, o que acabou sendo reduzido para $20.000, que ele foi ordenado a pagar integralmente.
Eles também pressionaram por uma sentença de prisão de 12 meses para dissuadir outros, com o advogado afirmando que o Anonymous se assemelhava a nazistas e terroristas. O jovem acabou se declarando culpado e aceitando 1 ano de prisão. Este foi o ponto de virada para o Anonymous como um coletivo. Qualquer um poderia se juntar e eles poderiam se juntar por qualquer motivo. A barreira para a entrada era simples. Se envolva, diga que você é Anonymous e pronto. O conceito de Anonymous é terceiro material e isso é exatamente o que assustou os especialistas em segurança. Poderia ser qualquer um, poderia ser todos e isso era aterrorizante. Esta era a maior arma no arsenal do Anonymous, mas também sua maior fraqueza. O que todos rapidamente descobriram foi que qualquer pessoa capaz de reivindicar Anonymous ou se juntar às fileiras também poderia afundar todo o barco. Eles poderiam fazer coisas que arruinariam planos futuros. Eles poderiam ser a aplicação da lei, eles poderiam convencer outros. Para mudar de curso, eles poderiam desestabilizar ou minar o esforço do que agora era uma facção fragmentada. Onde anteriormente era Anonymous versus Scientologia e parecia que estavam seguindo na mesma direção, agora havia 2 grupos. Aqueles que queriam brincar e fazer memes e aqueles que queriam usar seu poder para o ativismo. Esses 2 grupos não se davam bem entre si, e se isso não bastasse, cada grupo também tinha brigas internas. Era uma bagunça completa desde o início, mas agora sem um foco central e um novo alvo em mente, era puro caos. Até o final de 2008, um ano inteiro de mexer com a Scientologia com protestos em curso, mas diminuindo, e ataques online, a igreja havia aprendido a lição e ouvido os conselhos dos especialistas. Agora estavam se fingindo de mortos, como um animal tentando evitar um predador. Os Anons queriam uma reação, e na ausência dela, as coisas se acalmaram puramente por causa do tédio. Onde antes os cientologistas reagiam publicamente fora dos protestos, agora simplesmente pararam de sair. Onde antes publicavam declarações públicas na mídia, agora permaneciam em silêncio. Isso parece o fim de uma história, mas na realidade era apenas o começo. Sim, os protestos e ataques cibernéticos contra a igreja pararam completamente, o que marcou o fim da Operação Chanology, assim como o fim do Anonymous como uma entidade singular com um objetivo comum. Mas era o início de algo muito maior e muito mais assustador. Você vê, o que ninguém sabia era que nos primeiros dias da Operação Chanology, um grupo completamente diferente e consideravelmente mais perigoso havia brevemente notado o potencial do Anonymous. Um coletivo estava se formando nos bastidores, com um punhado de nomes que iriam realizar alguns dos hacks mais infames do planeta contra algumas das maiores corporações do mundo. Alguns nomes que agora são famosos se você está familiarizado com esse grupo são os hackers Black Hat que não dependiam de memes e programas infantis para derrubar servidores, mas sim usavam habilidades reais para causar danos na casa dos bilhões. Clique na tela para assistir o vídeo sobre a princesa da Coreia do Norte, porque ela é mais perigosa que o líder supremo Kim Jong-un. Meu nome? Um dia Você saberá. você está Na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.